que elas aconteçam durante uma noite de sono e elas se repetem, né? O ciclo seria fase, no caso, sono um 2 que seriam de ondas lentas, 3 e 4 REM, e isso vai se repetindo ao longo da noite cerca de 4 a 5 vezes, né? Que é o ideal que se repita. E durante as fases, cada fase do sono é interessante porque acontece um determinado papel em cada fase. Então é interessante e é importante que a gente tenha um sono onde a gente consiga passar por todas as fases, se rápido, se devagar. No final das contas, a gente tem que ter um sono eficiente. A gente tem que ter uma Reparador, eficácia, né? uma eficiência do sono boa. Isso é medido pela polissonografia. Quando a gente faz a polissonografia, a gente consegue ver direitinho quais são as fases que estão acontecendo mais rápido, outras mais lentas, ou se estão acontecendo todas as fases como elas devem acontecer. E o tempo, né? Quanto tempo, tudo pode ser mensurado numa polissonografia. Então, é importante que você passe por todas essas fases adequadamente. O que aconteceu nessa quarentena, ou vamos, esquecemos quarentena, vamos pensar só na palavra No nosso insônia, dia a propriamente dia. dita. Uhum. A gente pode ter insônia inicial, a gente pode ter insônia terminal. Insônia inicial é aquela que a pessoa demora para pegar no sono. A insônia terminal é aquela que a pessoa até dorme, pega bem no sono e lá para 4 da manhã acorda e não consegue mais dormir depois. E tem o sono, aquele sono picado, entrecortado, que às vezes são pessoas que até pegam fácil no sono, nem acordam tão cedo assim, mas passam a noite inteira tendo despertares. Por N razões, ou porque são ansiosas e despertam mesmo, ou porque tem síndrome da apneia do sono, daí tem um Sim, ronco e aí acaba muito tendo esses importante, né? despertares, que é uma doença importantíssima, que as pessoas De às ser vezes diagnosticada. não É. dão determinado valor para ela, e é uma doença que impacta muito em outros setores, no cardiológico, na síndrome, da síndrome X, né? Não, na plurimetabólica. Então, tem uma série de situações onde a gente tem que a apneia do sono tem um papel fundamental, né? Aumentando o risco de morte, né? Aumenta o risco de morte e tudo mais. Então, a gente consegue mensurar tudo isso através da polissono, só que quando a pessoa tem insônia, e daí ela vira e fala assim, às vezes a queixa principal, né? Ah, eu não durmo nada, quase não durmo. Aí o médico vai lá e pede uma polissonografia, que não é o correto, né? A polissonografia não é um exame para você diagnosticar insônia, na verdade. Porque às vezes a pessoa tem uma falsa sensação de que não dorme, mas dorme. Porque foram feitos, assim, sabe, né? Mais de 72 horas sem dormir, começa a ter uma deterioração enorme em todo o organismo do ser humano, e nós, humanos, não conseguimos suportar mais do que 90 horas ininterruptas sem sono. Né? Então, em algum momento, o insone que diz que não dorme, ele dorme. Dorme. Tem que Por mais dormir, que porque ele senão não ele estaria saiba, morto, né? né? Por mais que Aham. ele não saiba, né? Isso. Senão ele estaria morto já, né? Porque é Uhum. impossível em termos de corpo humano, né? Uhum. Só que a custa do quê? Que a qualidade do sono for ruim, o dia seguinte é muito ruim da É. pessoa. Então, acontecem todas aquelas alterações que a gente já conversou, né? No finalzinho da outra live. Que a pessoa fica mais irritada, não consolida a memória, as respostas inflamatórias elas não acontecem. Criança, adolescente precisa do sono para a liberação do hormônio do crescimento, Do GH, do GH, exatamente. né? Hormônio do crescimento. Poucas horas de sono já está diretamente ligado à obesidade. Já tem estudos recentes que crianças que não dormem, a quantidade de horas que elas precisam dormir, são crianças que no futuro têm uma maior capacidade de serem crianças obesas. Então tá tudo muito interligado. O sono é muito importante. E agora, voltando à história da quarentena, ficou todo mundo desregulado, mas não porque já fossem insônia, mas justamente por duas questões principais aqui. Uma, porque a gente não conseguiu definir o limite entre o home office e o hell E o... office, porque Aham.
tudo misturado, virou um inferno na sua vida, na É verdade, né? verdade. E pela ansiedade que essa quarentena trouxe. Um confinamento, assim, uma síndrome do confinamento, digamos Aquela assim. tal da síndrome da cabana, né? Que eu fui até ver o que era, Isso. menina, o que era aquilo. Nunca tinha ouvido Síndrome falar, da mas eu fui até ver. cabana. E, A síndrome. A da caverna a gente já acha até diferente. Já não é bem da caverna, né, Ana? É da sei lá, cabana eu mesmo, né? tento, resumindo, o fato de você ficar enfurnado na sua casa gerou uma série de alterações psicológicas, emocionais e físicas até, que a gente Muitas não vezes teve imperceptíveis no dia a dia. no dia a dia e a gente não teve muito tempo para conseguir equalizar todas essas alterações e a gente explodiu em ansiedade. Todo mundo, todo mundo. Quem disser que nessa quarentena não deu uns berros ou não saiu do trilho, eu desconfio que essa pessoa possa estar realmente desequilibrada mesmo. Porque eu acho que a pessoa mais equilibrada do É, mundo deu uns berros nessa quarentena. Não é possível. Porque realmente foi escorregou em algum momento, né, Aline? em algum momento berrou, em Escorregou. algum momento quis matar alguém, É, em algum momento quis exatamente. estupiar alguém. Não é Isso. possível. A gente realmente entrou num estado de ansiedade muito grande. Muito E desconhecido, né? Um desconhecido muito grande. Um medo, muito. né? O Um medo do que vai medo. ser do dia seguinte, o que que vai acontecer Isso. comigo, o que que vai acontecer com o meu emprego, o que que vai acontecer com a minha saúde, eu vou pegar Covid, eu não vou pegar Covid, eu pego Covid se eu trouxer o leite do Um pão supermercado para casa. É, e limpar assim, eu preciso sair, eu tenho que limpar meu sapato quantas vezes. A gente ficou com uma sequência de paranoia que a gente não tinha, isso. né? E assim, e eu tenho dúvidas até de como que a gente vai ficar a minha preocupação maior é até no pós-quarentena. Como será que a gente vai conseguir voltar para como a gente era antes? Será que a gente vai conseguir voltar e pegar o fio da meada lá onde a gente deixou? Porque a gente modificou tanto a nossa maneira de ser, de pensar, As de prioridades, né? as Essas questões, as prioridades. prioridades, porque teve que ter, né? Quem tinha, por exemplo, essa necessidade de estar na rua, quem tinha É. necessidade, de repente, da compra, teve uma Uhum. cessação de qualquer maneira. Foi Sim, obrigado, né? Uma sim, interrupção obrigatória. Então, exato. assim, Até até foi porque mesmo físico, né? A teve que gente teve, ter teve que ter. Foi uma interrupção física e isso, depois uma interrupção psicológica no sentido de proteção, né? Eu vou me isso. proteger, eu não vou gastar porque eu não sei o que que vai acontecer comigo amanhã. Então, isso gerou uma São muitas ansiedade muito questões, né? importante. Muitos desconhecidos, muito medo, muita ansiedade. São muitos sentimentos para poder você lidar, digerir e saber o que Uhum. cada um representa, é onde que você vai colocar cada um. Então, a partir do Né? momento que agora as pessoas retornam, tem uma percepção, cada um tem uma percepção diferente do que está vendo na rua, Uhum. né? De quando coloca o pé na rua, o que que sente. Então, quando pisa na rua, talvez também acaba acendendo de novo questões de ansiedade também, por um Sim. efeito inverso do que a gente tinha anteriormente, de que era não Uhum. ficar em casa, não quero ficar em casa. É uma insegurança, na verdade, né? Isso. É E como agora quase que você talvez tem, não, agora eu quero ficar em casa. porque às vezes acho que passa até uma sensação assim, tipo, como se você estivesse na clandestinidade na rua, né? Isso. O que que eu estou fazendo aqui desnecessariamente? Será que eu estou errada? Será que eu vou Isso. me contaminar? Será que eu posso estar contaminando alguém? Será que eu estou sendo egoísta em sair na rua? Então você A começa a se sentir família, né? culpada por estar fazendo determinadas coisas que antes você estava com saudades em casa de fazer, e se Isso. perguntando todos os dias, quando será que eu vou poder fazer, E agora tem né? que achar o caminho do meio, né? Caminho Pois do é, meio, né? Daqui a pouco a gente acha o caminho do meio, né?
Não, eu acho que Espero. nós vamos achar, por bem ou por mal, nós vamos ter que achar esse meio termo. A gente vai ter que reaprender a conviver tanto com o que a gente tinha antes, que não vai ser mais igual, quanto o que a gente tem agora. E a gente vai ter que fazer um bem bolado disso e tentar ver o que vai dar. E Exatamente. emocionalmente, nós estamos muito desequilibrados, todos nós. Então, Isso. eu Já acredito muito que a quantidade de prescrição de medicamentos para ansiedade, para depressão, deve aumentar um pouco. Então, cabe a nós, médicos, você, por exemplo, que lida diretamente com as mulheres, como a gente comentou na outra live, tem mulheres que só vão ao ginecologista, você, Cida, vai ter um papel fundamental aí de perceber tudo isso no seu público, né, nas suas pacientes, para tentar acalmá-las, para tentar evitar que elas tenham que ser super medicadas, porque está todo mundo de um jeito que é, vai ser difícil a você gente não já vinha, Ana lidar, Luísa, eu não né? sei se vocês viam isso dentro da neurologia. Eu acho que com a inserção muito grande da tecnologia, dos telefones celulares, né, em questão de 10, 15 anos, e isso cada vez mais entrando dentro da nossa rotina, a gente começou a perceber, fora as crises financeiras que tiveram no mundo inteiro, Uhum. nesses últimos anos, eu acho que juntou isso tudo, né? Somou isso, fora várias outras coisas, e um padrão de comportamento modificando, uma modificação de padrão de comportamento das pessoas, Uhum. aonde a reatividade já vinha sendo muito frequente, né? Um padrão muito reativo das pessoas. Eu pude Sim, observar essa mudança ao longo dos anos no consultório, aonde a gente começou a ver as questões de ansiedade muito mais, né, gritantes, os quadros depressivos, principalmente nos adolescentes e nas mulheres jovens, né? Então, assim, uma questão de esse componente depressivo. E o que que entrou novo? Muita tecnologia, né? A gente vê muita tecnologia nisso. Não vou entrar nas outras questões, que aí até sairia da minha alçada mesmo. Tem as questões psicológicas de pai, mãe, etc e tal. Mas a tecnologia, a gente ainda tem que aprender a utilizar dela ao nosso favor, né? uhum. Porque ainda a gente utiliza a favor, logicamente, mas não sabemos ainda a dose certa. E muitas vezes Temos que cuidar de abusamos. não virar escravo dela, né? Isso. E afeta diretamente o seu material de trabalho, né? O Com cérebro, certeza. né? Com certeza. Porque a Então, gente, além de estar muito dependente dessa tecnologia, viramos escravos dessa tecnologia, a gente também se cobra muito, viu, Cida? Quando começou essa quarentena, teve uma coisa que eu observei bastante. Até escrevi isso no meu Instagram, e isso foi até um motivo assim, de uma pequena polêmica. Eu questionei assim, onde estavam esses gurus todos da quarentena, menina, que antes da quarentena não estavam aí para nos iluminar com toda essa sabedoria, porque foi uma enxurrada de regras sendo ditadas. Faça assim, faça assado, faça isso, faça aquilo. Até eu, inconscientemente, propus até um desafio da quarentena, nos primeiros dias da quarentena, do tipo, gente, olha, hoje vamos ler um livro, ou vamos fazer não sei o que, vamos fazer não sei o que. Lá para o 20º dia do desafio, eu mesma olhei para aquilo e falei assim, o que eu estou fazendo? Eu estou tão doida assim que eu já estou ditando regra para os meus seguidores. O que é isso? Para com isso, esquece isso, chega disso. Por quê? Porque a gente se cobrou demais. Era importante que a gente tivesse rotina, tá? uhum, Era importante que a gente conseguisse dividir melhor o nosso dia. Só que esse monte de coisa que a quarentena nos deu, na verdade, uma falsa, uma pseudo sensação do tempo
em excesso. Porque eu não sei de você, mas eu vou precisar de uma outra quarentena Para para fazer descansar. tudo que eu tinha que ter feito nessa quarentena, que eu falei que eu ia fazer e não consegui fazer. Então, Isso. essa quarentena nos deu uma pseudo-sensação de excesso de De tempo. tédio. De Que não tédio. E, na houve. verdade, a gente não estava nesse tédio todo. A É. gente tinha bastante coisa para fazer. E, assim, chega um limite, que a nossa casa tem um limite. Quantas vezes você vai arrumar o armário da cozinha nessa quarentena? Uhum. Acabou. Então, as pessoas também se cobraram demais por fazer várias coisas nessa quarentena. E não, de repente, se permitiram ficar simplesmente sem fazer nada, de Que era o pernas que o tempo cruzadas. pedia, né? Era o que a natureza Parecia. estava demandando. A natureza estava mandando, pare. E assim, a natureza falando, pare. E umas loucas do Insta falando, minha filha, vai ler um livro, minha filha vai no armário, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, para, Ana Luísa, que é isso? É, Deixa as pessoas ficarem quietas na dela, na quarentena. é. Então, a gente também se cobrou muito, se cobrou por fazer coisas, se cobrou de fazer uma agenda, se cobrou de, né? Eu vi gente fazendo até aqueles planejamentos, sabe? Tipo prêmio. E aí, no final do dia, eu ficando as coisas que fez. Tem gente que funciona bem assim, eu não vou criticar, porque tem gente que precisa, dentro do pseudo-ócio, tem gente que de repente precisava dessa rotina, até para não perder Amarrada. uma Aham. batatinha, né? Sim, Mas sim. eu não sei, eu acho que a gente se cobrou demais É nessa verdade. quarentena. E Isso você gerou falou uma de ansiedade. livro. Você falou de livro. Deixa eu aqui continuar engatando o assunto. Me fala uma coisa, estímulo cognitivo. O que a gente Hum. pode fazer para preservar ou para cuidar bem da memória, além da alimentação, da nutrição, das noites de sono? O que a gente pode fazer mais em termos de atividade cognitiva? Tá. Toda vez que você sai da sua zona de conforto, que você vai aprender uma coisa nova, você vai fazer o seu cérebro trabalhar mais. Toda vez que você faz uma coisa que você já sabe fazer, você se aperfeiçoa naquilo. Aham. Quando você faz uma coisa que sai da sua zona de conforto, você ousa aprender alguma coisa diferente, você cria um aprendizado, você cria novas sinapses, você estimula o que a gente chama de neuroplasticidade neuronal, neuroplasticidade cerebral. Acho isso Então, lindo. é importante que você crie essas É, novas sinapses. Sabe por quê? Porque neurônio não se regenera, mas ele pode criar essa capacidade de sprouting, que a gente chama, de se espalhar. Suas terminações, elas se espalham e elas vão aumentando à medida que você vai interagindo, que você vai se forçando a ter estimulando. novos aprendizados, estimulando. Então, um estímulo cognitivo, como o próprio nome diz, é um estímulo. Então, você precisa fazer uma coisa que estimule o sprouting neuronal, digamos assim. Fazer a mesma coisa que você já faz, você não está fazendo sprouting, você só está se aperfeiçoando, o que é ótimo. Entendi. Porque aí a gente tem dois tipos, por exemplo, no Alzheimer, quando você perde a memória. Você perde a memória e você perde a capacidade também do seu neurônio fazer sprouting. Então, você tem que ter as duas memórias muito bem consolidadas. Tanto aquela que você aperfeiçoou, quanto aquela que você estimulou novos aprendizados. Porque na hora que você começa a deteriorar, você tem que ter um pouquinho das duas coisas para manter o seu cérebro ainda um pouco ativo. Então, Certo. sempre é importante manter as coisas que você já faz e cada vez fazer melhor e procurar novos Novos aprendizados, né? Então, caminhos. novos caminhos para o seu neurônio poder Que né, seja se um expandir livro, que seja uma adequadamente. música, que seja um Exato. Uma coisa, quebra-cabeça.
um quebra-cabeças, uma coisa que você de repente não está acostumado a fazer, uma atividade que você não está acostumado a fazer. Não precisa ser nada muito assim que necessite de muita, sabe, de juntar muito Elaborado, treco. não precisa ser muito elaborado, né? Alguma coisa diferente. Então, porque a gente está falando de coisas elaboradas, aprender uma nova língua, aprender a tocar um novo instrumento, isso é muito elaborado, Sim. né? E a gente sabe que à medida que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais velho, novos aprendizados vão ficando difíceis, né? Mais Você não difíceis. tem hoje em dia a mesma facilidade de aprendizado que você tinha Não. há anos atrás. Uhum. Você esquece com mais facilidade, você não retém tanta assim, informação. Então, o novo aprendizado, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ele vai ficando difícil também. Então, não precisa ser nada muito sofisticado, muito elaborado. Basta ser uma coisa que te tire da sua zona de conforto cognitivo. Qualquer coisa que te tire da sua zona de Caminho, conforto né? cognitivo já Né? vale. Um caminho que você faça, Vai para um até caminho aquela história, né? diferente. De mudar o relógio de mão. Porque você está sempre acostumado a olhar para um, olha para outra. Alternar, tentar escrever palavras com as duas mãos para Com as tentar duas fazer mãos. coisas, né? Tentar fazer com as duas mãos. Basta fazer uma coisa diferente. Então, por exemplo, eu sempre faço comida de um determinado jeito. Experimenta fazer de um jeito diferente. Eu sempre leio livros sempre leio novelas de cavalaria. Sei lá, Bruno de Aham. Valongo, Alexandre Grandes. Um belo dia eu vou pegar Saramago para ler, Isso. entendeu? Que é E eu outra leitura. É ter isso. outra leitura, é outro Isso. tipo A de grafia é outra. Aham. outra pegada, é outro tempo de escrita, alguma coisa nesse sentido. Só gosto de ver filme de guerra. Ah, só gosto de ver filme de guerra, só gosto de ver filme de guerra. Tá bom, pega um dia, senta, assiste isso, a coisa, sei lá. Vai ver um Muda um ET. pouco. ET. Entendeu? Muda um pouco o mundo que O você enredo. que Aham. você está acostumado. Isso já te tira da sua zona de conforto cognitivo. Isso já é o suficiente para você estar sempre ali Estimulando as novas conexões. estimulando, entendeu? Então, não precisa ser nada elaborado, basta ser uma coisa mais diferente até do que elaborado. Do que elaborado, né? Para o cérebro se Exato. deparar com aquela novidade, né? Sim, porque a novidade, ela já vai fazer você pensar, independente de ser uma coisa fácil ou difícil, Já vai né? causar um impacto. Já vai dar Ana, aquele sacode. eu acho que a gente, nos primeiros assuntos que a gente se propôs, eu acho que a gente amarrou bastante, né? Falamos Foi, até né? demais. Deixa eu ver aqui. Eu tô com a minha colinha aqui também. Para a gente começar a fechar aí a nossa parte, ficou faltando o que muita também gente quer saber sobre enxaqueca. Tá Enxaqueca é certo. dor de cabeça. Na minha área, a gente tem a questão, mulher queixa muito, né? Queixa muito de cefaleia. A gente tem a questão da cefaleia pré-menstrual, da enxaqueca, muitas vezes mesmo pré-menstrual. E de uma maneira geral, eu vejo, você me disse, está relacionada ao sexo, a questão de dor de cabeça ou não. E essa gangorra hormonal que a mulher faz muitas vezes, então a gente acaba se deparando com a queixa de enxaqueca ou cefaleia tensional, enfim. E você quer pontuar as diferenças entre elas? Porque eu sei que tem, né, diferença. Porque é importante a gente saber isso. Porque, Cida, as pessoas confundem muito o que é doença e o que é sintoma. Isso é normal, principalmente na neurologia. Então, muita gente tem sintomas neurológicos de alguma coisa qualquer e vem no neurologista achando que tem uma doença neurológica. E muitas vezes não tem, né? Por exemplo, grávida enjoa. Quando a grávida vomita, ela não vai procurar o gastro. Ela vai procurar você. Isso. Porque uma coisa é sintoma, outra coisa é doença.
Verdade. Então, a mesma coisa com a neurologia. Então, existem sintomas neurológicos, por exemplo, cefaleia é o sintoma, tontura, né, qualquer coisa nesse sentido Zumbido. de insônia, zumbido, isso é um sintoma. Não necessariamente eles estão ligados, por serem sintomas neurológicos, a uma doença neurológica. Então, cefaleia é um sintoma, mas ela pode estar presente em várias doenças, não necessariamente só em doenças neurológicas. A Certo. enxaqueca, ela já é uma doença que pode ter ou não cefaleia. Pasme, existem enxaquecas sem cefaleia, Só com que é a aura. mais difícil de ser diagnosticada. Porque como não tem o sintoma que é mais proeminente, que é a cefaleia, às vezes a gente come bola e não diagnostica, porque a pessoa chega com todos os outros sintomas de uma crise de enxaqueca, só que sem a dor. E aí a gente fica ali dando murro em ponta de faca até a gente fazer alguma coisa no exame físico, até a pessoa falar alguma coisa para você que você fala assim, essa danada tem enxaqueca sem dor. Então, a gente não pode confundir a enxaqueca doença com o sintoma cefaleia, tá? Então, a gente tem que, nem toda enxaqueca, ela tem relação hormonal também. No seu caso, especificamente por ser GO, a maioria das queixas de enxaqueca ou de cefaleia que você deve ouvir das suas pacientes realmente devem ter uma Tem relação relação, hormonal, ou até com o uso de porque anticoncepcional, né? o Enfim. uso de anticoncepcional ou não uso de anticoncepcional. Isso. Por quê? Até porque a maioria das pessoas que tem enxaqueca e que se queixam para a sua ginecologista é porque já passaram por diversos tipos de tratamento, já foram excluídas diversas causas de enxaqueca e talvez só tenha sobrado hormonal, digamos assim, Hormonal. né? Que Entendi. também a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque começa a virar aquela coisa assim, você não se esforça um pouquinho como neuro para saber a causa e é mais fácil jogar a culpa nos hormônios, né? E não é bem assim, né? Porque todo mundo tem mania de dizer que mulher parece um ratinho de laboratório, né? Eu tenho vontade de pegar e enganar. Ah, porque tudo para vocês é hormônio. Sorry, baby, nós somos seres complexos. Isso. Temos muitos hormônios, mas também a gente tem que ter esse cuidado de não jogar a culpa sempre para os hormônios. Então, nem toda enxaqueca ela tem o seu fundo hormonal. Embora, quando a gente está falando especificamente da enxaqueca ou da cefaleia, que acontece naquele período perimenstrual, que a gente chama, dos dias que antecedem mesmo, né? Os dias que antecedem, obviamente, é mais fácil imaginar que realmente aquele tipo de enxaqueca, como aquela cefaleia, esteja relacionada com É coincidente com aquilo, né? Não é, porque é o tal negócio. Coincidente. Tem rabo de gato, tem orelha de gato, tem bigode de gato, mas eu não sei se é gato que está ali atrás da árvore. Poxa, a mulher vem com você com um ciclo menstrual esparramado na mesa e ela só tem dor de cabeça ali naquele período. Né? Ali naquele período. Então, ela traz o diário da cefaleia para você. E a dor dela é sempre no mesmo período do mês. Então, provavelmente tem a ver com a parte hormonal, sim, né? Então, a gente precisa estar atento a essas nuances de onde está acontecendo a dor de cabeça. Como você falou, né, Ana? O diário é muito importante, né? O diário da cefaleia. Às vezes as pessoas ficam até um pouco chateadas, os pacientes, quando chegam para mim a primeira vez com queixa de dor de cabeça, porque hoje em dia as pessoas tudo acham que ressonância ou tomografia que vai dar jeito em tudo, né? Eu acho que eu sou a médica daqui de São Paulo que eu acho que menos peço exames, né, na vida, porque tem enxaqueca. A gente falou de demência. Demência não tem exame. Demência, o diagnóstico é clínico. A clínica é soberana. Ponto. Acabou o assunto. Enxaqueca é outra coisa que não tem exame. Não precisa pedir exame. Se você diagnosticou enxaqueca corretamente, não tem tomografia, não precisa pedir exame. É enxaqueca. É enxaqueca, ponto final, uma doença primária. Uma cefaleia primária.
é uma dor primária. As cefaleias primárias são enxaqueca, cefaleia do tipo tensional, cefaleias insalvas, que nesse caso especificamente é mais comum em homens do que em mulheres, né? Então, são tipos de cefaleia que são ditas cefaleias primárias. Então, se é primária, o próprio nome já explica tudo, não precisa pedir nada de exame. Então, o que você precisa para fazer um bom diagnóstico de uma enxaqueca, de uma cefaleia primária? Tá? E aí, agora eu estou englobando também a cefaleia do tipo tensional, que são os dois tipos mais comuns para a gente, enxaqueca e cefaleia do tipo tensional. O que você precisa? Ouvir o que o paciente tem para te dizer. É só isso. Ouve o que o paciente tem para te dizer. Escuta a história que ele tem para te contar, características da dor. A anamnese de uma enxaqueca é uma anamnese chata. O paciente fica mais bravo comigo quando sai da minha consulta do que quando entra, porque eu pergunto absolutamente todas as características da dor. Tem horas que eles viram para mim e falam, tipo, dá para ver no olhar dele. Chega, pelo amor de Deus, de me perguntar coisa, pede logo uma tomografia. E aí eu falo assim para ele, chega de me pedir tomografia, não vou te submeter à radiação, porque você está com preguiça de me contar a história da sua dor. Então, é ouvir o que o paciente tem para dizer. A história vai te direcionar para que tipo de dor que é. Então, você necessita do diário da cefaleia. Se a pessoa for... Tem pessoas que chegam na sua consulta e são super despachadas, sabem falar perfeitamente tudo do jeito que tem, no dia que foi. Mas tem pessoas que às vezes não têm essa capacidade Faz a conexão, não conecta. De perceber essas coisas assim, sabe? Tipo, vão pensar assim, olha, eu tive isso, mas por que eu não estou relacionando? Então, para essas pessoas mais desligadas, que às vezes não conseguem fazer essa relação, o ideal é que faça mesmo o diário da cefaleia. E o que é o diário da cefaleia? O diário da cefaleia. Você não precisa escrever, meu querido diário, hoje, dia 16 de julho, eu tive uma dor na... Não, mas Quando você vai estava pegar uma vendo a live da doutora Ana Luísa. Eu estava vendo a live da doutora Ana Luísa. Tive uma enxaqueca louca. Enxaqueca louca. Não, você vai botar no papel características, o dia que teve e tal. E para você ter uma boa temporalidade, para você dizer se uma dor é primária ou não, se é crônica, se é subaguda, você precisa de uma temporalidade de algo em torno assim, de uns 2 meses de diário de cefaleia. Então, não é incomum numa consulta de cefaleia a pessoa vir se queixando e eu viro para ela e falo o seguinte, daqui a 2 meses você me volta com esse diário de cefaleia. Se você tiver dor nesse período, você entra em contato comigo, agora tem a facilidade da telemedicina, né? Tudo de bem. Você entra em contato comigo que eu te oriento como você vai proceder naquela crise. Acabou o assunto, mas eu preciso desse teu diário de 2 a 3 meses. A pessoa sai com um ponto de interrogação enorme, mas quando ela cumpre o que eu pedi, é tiro e queda, acabou. Aquela pessoa não tem mais enxaqueca na vida. Tem, porque a enxaqueca é uma doença que não tem cura também, você tem um controle. Mas ela vai se queixar muito menos de dor. Por quê? Porque foi tudo feito no passo a passo, certinho. Então, às vezes, a pessoa sofre décadas, anos com enxaqueca. Eu até entendo a ansiedade que a pessoa chega na sua consulta querendo resolver aquele problema a todo custo. Mas a única coisa que eu falo assim, olha, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui na humildade, estou pedindo só mais 2 meses para mim. Um diário. 2 meses só faz um diário de 2 meses para mim, porque é só o que eu preciso. Você está 2 décadas com esse incômodo, me dá 2 meses só da tua vida. E pode ligar para mim quando tiver dor, que eu te muito. Mas faz esse diário de você falar para mim. Por quê? Alguma coisa que possa fazer para poder evitar? Tem fatores predisponentes? Algumas coisas que a gente identifica? A enxaqueca também tem um fator. A enxaqueca, sim, é uma doença que tem um fator genético importante. Em geral, quem tem enxaqueca, se a gente for fazer um histórico, pai e mãe também tem, e alguém de um lado da família também tem. Da família? Então, isso tem um fator genético. Esse a gente não consegue driblar. Mas a gente sabe que para algumas enxaquecas existem fatores desencadeantes. E aí entra o hormonal também. Se a gente consegue identificar
no diário da cefaleia, que é em determinado momento do ciclo daquela pessoa que ela tem a dor e que pode estar relacionado com o fator hormonal, e a gente conseguiu ver esse fator desencadeante, que é uma alteração hormonal, a gente pode tentar consertá-la. E aí você que manda, Ou minha amiga. usando ou retirando, exatamente. Ou Usando, inibindo, né, a exato. flutuação hormonal, que normalmente há uma queda muito brusca no pré-menstrual, né, inibindo aquilo, ou às vezes o anticoncepcional precipitando. Daí a gente muda ou a gente retira. E E aí eu falo, vou na doutora Cida agora. vai lá agora, já vai para a ginecologista que ela vai fazer o seu negócio aí. Ela mata a gente, né, Vai Cida? mexer Poxa, no esse seu maluco você hormônio. pediu 2 meses, agora Isso, vamos agora embora. vai lá agora para o ginecologista trocar o Vai. anticoncepcional. Exatamente, às vezes a gente tem que tirar o estrogênio, às vezes a gente tem que manter o estrogênio. Então tem essa questão da ausculta e da observação que vai ser necessário Sim. também na nossa clínica, viu, Aninha? Então a gente precisa ver se está relacionado realmente com a queda do estrogênio pré-menstrual, Uhum. se é a progesterona que vai trazer mais benefício para ela. E a gente Uhum. tem nos critérios de elegibilidade da Organização Mundial de Saúde, para a gente, né, enxaqueca com aura, Uhum. contraindicaria Sim, um contraceptivo com sim, estrogênio. Então a sim. gente tem isso. Sei que ainda tem algumas pessoas que até gostariam de testar o estrogênio mesmo em baixa dose na aura, mas ninguém tem coragem de fazer isso por conta Porque da assim, relação com acidente cardiovascular, vascular exatamente. cerebral. Porque, Então, porque na verdade, no fundo, né, Cida, o que a gente coloca assim como multifatorial, multicausal, é que no fundo a gente falta ainda alguma sabedoria mais isso. profunda sobre aquele tema. Então, enxaqueca, hormônio, aura da enxaqueca, hormônios, é sempre um ponto de interrogação. Então, tudo que a gente tem esse ponto de interrogação, por premissa básica de não causar dano ao paciente, a gente prefere, às vezes, não Manter a fazer, regra. não ter determinada conduta, né? Uhum. Justamente por poder aumentar eventos trombóticos nessa fase e tudo mais, então a gente fica meio assim, até porque a mulher que às vezes já usa anticoncepcional também a gente sabe que é um fator de risco, Olha aí, né, para Elinha, ó. eventos. Coisinha. Tá falando que é lindo, duas médicas da infância. Da infância. Oi, gente, que a Ana cuidando de mim também, eu ufa, linda. Olha, eu não sei não, viu? Isso aí eu Porque perguntei tem pra ela uma se que ela viria para o Rio. Ela falou que não. não sei. Tá lá em Olha, mas São eu Paulo. tenho a A gente é que vai telemedicina, visitar gente. ela, a gente Ajuda, vai né? visitar ela. A gente visita, então, porque agora tem a telemedicina, também ajuda, Isso. né? Mas olha, em geral, quando a pessoa pede primeiro cuidar, socorro. Ninguém quer. Ninguém quer ser cuidado por neuro, não, viu? Então, a gente precisa primeiro, voltando aqui na Boa. parte hormonal, a gente precisa primeiro, então, nossa, tá me dando calor. Será que nós estamos fogaços aí, ou Cida? Fogachos, Ana? Pelo amor de Deus, tá um frio danado aqui em São Paulo, eu tô com um calor danado aqui. Como é que são esses fogachos? Como é que são? Como é que é esse calor? Ó, aqui Oh, no estranho. cangote, no cangote. Eu Então, a vou te gente pedir uma primeiro. dosagenzinha depois. Ai, nem me fala. Então, a gente primeiro tem aquela olhada básica, vê, tenta distinguir onde no ciclo da pessoa está acontecendo o maior incômodo, vê a possibilidade de ser relacionado a um evento hormonal ou não, pede uma orientação a um colega da ginecologia, o que ele acha mais prudente fazer. Agora, tem uma coisa que eu queria falar que eu acho que é interessante aqui. Porque a gente está falando em enxaqueca pré-menstrual, e está dando por certo praticamente o fato de que aquela enxaqueca é tipo hormonal. Porque a gente está Certo. olhando no diário da cefaleia e calha justamente naquele período. Tá. A Leia também está Só que, falando olha, como diferenciar a cefaleia por outras causas, por exemplo, vasculares em decorrência da faixa etária, porque às vezes na pré-menopausa também a gente vê
um aumento das queixas de cefaleia, né? De dor de cabeça do tipo hormonal, quer dizer, cíclica, Uhum. né? Ou por fase. E é realmente importante a gente não papar mosca e saber que pode estar acontecendo um Em derrame. geral, essas dores relacionadas, seja elas em que fase elas sejam da mulher, em geral, as dores relacionadas ao hormônio são aquelas dores que persistem a despeito do tratamento profilático. Então, você vai fazer o tratamento profilático da enxaqueca, mas aquela pessoa sempre vai virar para você e falar, ai, não tem Não jeito, melhorou. né? Não melhorou, eu continuo tendo essas dores. E aí você então começa a desconfiar de que possa ter um, um fundo hormonal. A vascular, as enxaquecas vasculares, na verdade, elas não seriam primárias. Aí elas entrariam com um substrato praticamente secundário a fatores de risco cardiovascular. E aí, nesse sentido, um AVC, ele tem características completamente diferentes de uma cefaleia ou de uma enxaqueca numa pessoa, por exemplo, que seja hipertensa ou não. A gente consegue diferenciar isso. Aí a pessoa perguntou como diferenciá-la? Anamnese, exame físico. Aí é a relação médico-paciente. Diário da cefaleia. Não tem uma receita de bolo. A gente precisa estudar o paciente. E aí a gente vai conseguir fazer essa diferença direitinho. Que em geral a gente consegue. Não é difícil. Enxaqueca não é difícil de tratar. Não é difícil. Se você entende a pessoa como um todo, a grande dificuldade da maioria dos médicos em ter sucesso no tratamento da enxaqueca, Cida, é porque eles veem a pessoa só com uma cabeça. E aí eles erram tudo. Acabou. O médico que Caramba, Ana, a gente vê a gente vê dificuldade, a gente vê uma refratariedade muito grande. Às vezes pode ser isso que você está falando também, né? Na questão hormonal, como a gente acaba recebendo essas pacientes e a questão é hormonal. E você me diz que o tratamento é mais resistente, né? A pessoa tem maior resistência se for hormonal aos tratamentos, mas a gente acaba vendo assim um pouco sucesso nos Sim, tratamentos de enxaqueca. Tanto é que por muitas quê? pessoas ficam com medo até de engravidar, com medo do que fazer quando engravidou e o que pode tomar, porque não pode tomar muita coisa, a gente Exato. evita os anti-inflamatórios, né? E às Então, vezes a pessoa batalhou tanto para conseguir engravidar, engravida ou quer engravidar, mas sofreu muitos anos, ou vem sofrendo por enxaqueca que ninguém descobriu ainda o que pode ser, o que pode acontecer, e daí é um imagina se aquilo fator. é pior, né? É, mas Teoricamente, isso, não, né? então, é uma roleta russa, né, vida? Não Tem dá para pessoas saber mesmo. que sofrem de enxaqueca, engravidam e viram para você depois, anos depois, volta a enxaqueca, e aí você está fazendo anamnese, a pessoa vira para você e diz, mas sabe, durante a gravidez eu não senti nada. O Foi hormônio o foi melhor protetor. período da minha vida. Tem gente que fala isso, tem gente que É, fala, a gravidez foi o pior período da minha vida. Então, exatamente. realmente é complicado isso. Mas quanto mais você conhece o paciente, menor a chance de errar. E aí, quando aquilo que eu estava falando, a maioria dos médicos erra quando eles setorizam o paciente. Quando você está com dor no braço, aí o ortopedista que vê braço, ele não olha você como um todo. A sua dor no braço pode ser outra coisa que não seja ortopédica, mas o ortopedista, ele vai ver só aquilo. O neuro que vê só a cabeça, o cefaliatra ou o neurologista que vai ver a queixa de enxaqueca de cefaleia, que vê a pessoa como uma cabeça ambulante, já errou todo o tratamento. Porque tem muito mais coisa por trás. Muito mais Tem coisa alguma por trás. coisa, alguma prevenção? De Ou enxaqueca? depende, é, ou depende da Você fala causa? como que é o tratamento profilático ou como Não, se tem prevenir? alguma. Isso, se essa pessoa pode. Porque às vezes não dá para prever, né? Muitas vezes Sim, ela não consegue.
saber quando que ela vai ter a crise ou não. Algumas Sim, pessoas sim, e conseguem a tempo tomar uma medicação e evitar exato. que ela apareça. Que em E geral são as que alguma, têm aura, né? e, né? Aí Que já toma avisa, medicação já toma medicação já melhora. e Tem ok. enxaquecas que não têm aura, que elas começam de repente. Assim como também tem cefaleias do tipo tensional que começam de repente. O que acontece na maioria das vezes, Cida, que a pessoa que sofre de enxaqueca, as pessoas, elas não dão a devida atenção para essa doença. É uma das doenças mais incapacitantes que tem. Então, em geral, a pessoa que tem enxaqueca, ela já se conhece o suficientemente bem para saber quando vai ter ou quais são os fatores desencadeantes dessa crise de enxaqueca. Então, a gente tem diversos fatores desencadeantes. Temperatura, diferença de temperatura pode ser um fator desencadeante, frio principalmente. Alguns cheiros específicos podem ser fator desencadeante. Algumas comidas específicas podem desencadear uma crise de enxaqueca. É, queijos muito amarelos, por causa da tiramina, pode desencadear dor de cabeça. Vinho pode desencadear dor de cabeça. Eu tinha um paciente que ele adorava vinho, mas muito cuidado, não é todo vinho. Aí a gente descobriu que era determinadas uvas podem Entendi. causar dor de cabeça. O paciente tinha crise de enxaqueca quando tomava um determinado vinho, que era um blend lá, que tinha determinadas uvas. A gente descobriu isso porque ele era tão Tão viciado em vinho, fissurado. tão fissurado em vinho, que ele virava para mim e falava assim, doutora Ana, eu não me admito não tomar vinho. A gente vai descobrir qual é o vinho que eu posso tomar. E eu pensando comigo, Jesus, onde eu fui Agora você amarrar vai minha ter que cabra? estudar, né? Tem que Agora eu estudar. vou ter que ficar com esse homem até o final da vida dele, descobrindo que vinho que ele pode tomar, que ele não pode tomar. E ele era tão fissurado que a gente combinou o seguinte: ele fotografava todos os rótulos. Os... Ele tomava Uhum. vinho. Tendo ou não tendo dor de cabeça, ele fotografava o rótulo. E aí, se ele não podia fotografar o rótulo, ele arrancava o rótulo, ele fazia qualquer coisa. Ele tinha um caderninho com os rótulos lá, fotografia, tudo colado, que dava para fazer, ele tinha. E aí ele marcava com um X vermelho em cima Quem dos deu, vinhos que quem ele não tinha deu. tomado, quem deu dor de cabeça e quem não deu dor de cabeça. E aí a gente conseguiu, depois de 1 ano e meio, com este homem com o caderninho do vinho, eu trouxe o caderno do vinho para casa e eu fui Para vendo página estudar, por né? página para estudar aquele caderno de vinhos e descobrimos que, na verdade, qualquer vinho que tinha Cabernet Sauvignon, ele tinha dor de cabeça. Merlot, ele não tinha. Olha, tá vendo? Você salvou Então, o essa que que eu alma. falo? O que que eu quero dizer com isso? A pessoa se conhece melhor do que ninguém. O doente se conhece melhor do Tem que que se ninguém. observar, é verdade. A Por gente precisa isso, a se pessoa tem que se auto-observar. observar. É. E é por Saber isso o que que, o que cai médico bem, tem o que, que. que não cai. Exato. E o médico É. tem que ouvir. O O médico tem que corpo parar. fala, né, Ana? O corpo Tem que fala a todo ouvir. momento. Quando fala. Quando você termina uma consulta, Cida, se você não conseguiu saber o que aquela pessoa tem, volta, que você fez alguma coisa errada. O paciente, ele conta a história da sua doença. Se você não É captou, o verdade. problema está em você, não está nele. É Não existe verdade. mal informante, existe mal ouvinte. Existe a pergunta errada também, né? Existe a pergunta errada. Então você É, tem que voltar e ver onde eu errei. O que eu não consegui captar dessa história de enxaqueca? As histórias de enxaqueca, elas contam por si só o que está acontecendo com o o que é a paciente. história. E você pode Aninha, ver. olha, vai acabar de novo. Não, agora a gente vai se despedir. Não, Vamos nos agora a gente despedir. vai ter Foi que parar. ótimo. A gente vai ter que Isso. marcar um outro, então. Eu quero ir no banheiro, eu quero fazer xixi. Aí a desvantagem da gente ser mulher, né? Tá vendo? Pois Se é. você fosse homem, você já sabe que Ansiedade, você já o se aceita. frio. Um copo Hã? d'água que fica ali, ansiedade, frio. E o copo d'água, gente, Não. 2 horas já tá na hora. Tem que pagar o carro para poder ir, né?
Você está no consultório ainda? Tô em casa. Tá em casa também? Tô em Eu achei casa, que ia tô dar em para ficar no casa. consultório hoje, mas eu acabei terminando mais cedo. Eu falei, vou fazer de Eu tô casa em mesmo. casa. Se bem que eu prefiro fazer lá, viu? Eu acho que a iluminação É, é fica mais melhor. tranquilo. A iluminação faz Lá é diferença. um Eu, pouco eu hoje melhor. consegui aqui um É, a abajur. internet lá no meu consultório é melhor. Mas Essa tava hora, bom, Ana. Não caiu, não ah, travou. Tava então ótimo. tá Eu bom. fechei todo mundo num quarto e agora eu vou abrir. As pessoas, mentira. Agora você Os vai soltar todo cachorros, todo mundo. mundo. Vou soltar todo mundo. Tá, ó, Aninha, siga. foi Eu um acho prazer. que Foi se muito alguém tiver bom. alguma dúvida, quiser, me segue Isso. lá no DRA, doutora Ana Luísa Rosa, isso aqui o doutor é Rosas. DRA, não doutor. E Isso. aí, manda pergunta pelo Tá. direct, que aí depois eu respondo. Ou então Vai manda para respondendo. você, você manda para mim, Tá. E tá? você tá, olha, já falaram para você atender uma vez por mês no Rio. Você conhece bem o Rio de Janeiro, sua casa natal. Gente, Então, CRM tá muito caro. Pagar 2 CRM não dá, não. isso é verdade, Ana Luísa, não dá não. É, verdade. Tem essa E é caro, questão. gente. E É, antigamente eles ainda ISS, mandavam, tudo. não é? E antigamente eles ainda É, mandavam aquela agenda vagabunda, né? Agora nem agendinha isso. mais eles mandam. Tem nada. Não, aqui nunca Tem mandou. nada. Entendi. Não mandou? Aqui em São Paulo, o Não, CRM me manda uma agendinha. não, Mandava uma agendinha pra não. gente. Aqui não. Pra marcar Mas agora, olha, plantão. o Cremerge fez um negócio muito legal. A gente consegue prescrever e Ah, solicitar exames pelo site do Cremerge. Eu já soube que São Paulo ah, não tem isso. não, eu tive que fazer a assinatura eletrônica, Certificado digital. o Isso. certificado digital, A que gente ganhou foi isso, bem tá, Ana? Vou te trabalhoso. contar. Isso. Melhor Ana, do foi que um a agendinha. prazer. Tá vendo? Olha, um beijo enorme no seu coração, um beijo na sua família. Obrigada a todo mundo aí que foi e Obrigada a voltou você com a por ter feito o gente. convite. E eu espero a próxima, daqui a um tempo, se Deus quiser, com novos temas e para a gente avaliar esse novo normal. Como é que ficou, né? Não é? Como é que a nossa Faz cabeça uma ficou? enquete. Faz uma enquete com o Isso, teu público, aí ver o que eles querem ouvir. tá. Ana, um beijo. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Beijo a todos. Você Tchau. também. Beijo a todos. Tchau.